cara com 22 anos, ele já era mestre, tinha um mestrado em astrofísica, formado em matemática, escreveu seu primeiro romance de ficção científica e ganhou o prêmio Júlio Verne. O prêmio Júlio Verne é o prêmio mais importante da literatura de ficção científica. Que em maio de 1955 ele avistou um objeto voador não identificado sobre sua casa. Anos depois, em 1961, enquanto trabalhava no Comitê Espacial Francês, Vallée testemunhou um evento ainda mais intrigante. O Vallée afirma ter testemunhado a destruição das fitas de rastreamento de um objeto desconhecido que orbitava a Terra. Essa mentalidade brilhante do Vallée, ela transitava entre o rigor científico e a inovação tecnológica, né? E também o interesse pelo inexplicável. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca ordenou um avião. Ela teve contato imediato terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone, ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz cientistas, astrônomos, ufólogos, investidores e muito mais. Je suis Vinícius Martins, mais vous pouvez m'appeler Vini. E lá, de Busquet de Jabuticabá, Gustavo Cornaccioni, o Lavelu de Jabuticabala. Como estás? Je suis très bien, je voudrais... Esgotou meu francês já. Tô bem, tudo certo. Feliz aí que vamos falar sobre esse cidadão Cidadão Kane do podcast Contato, cara. Esse é o ícone do nosso podcast. Você não vai nem perguntar o que é o Lavelu de Jabuticabal? Eu não ia perguntar o que é o Lavelu de Jabuticabal, porque eu achei que você, deve ter inventado essa palavra, mas já que significa alguma coisa, que é o homem peludo de Jabuticabal? Caraca, aí sim, mano. Aí sim, hein? É? Aí sim. Na verdade, não é o homem peludo, é o... mulher peluda de Jabuticabal. É peluda, é uma criatura peluda da França. É um animal, uma lenda francesa, chama Lavelu. É o Gustavo Cornaccioni da França. É o Gustavo Cornaccioni da França, isso aí. É o Gustavo Cornaccioni. Gustavo Cornaccioni. Vamos falar o podcast no terror dessa introdução. Eu não consigo tirar da cabeça agora aquele filme do Steve Martin, Pantera Cor-de-Rosa. Nossa, cara. Ah, é? Hamburger. Tem um monte de filme francês bom aí. E não, a gente vai lembrar desse. É, mas e o original lá do Peter Sellers? Ele vai pedir um quarto, né? No hotel. Isso assim, é Pantera Cor-de-Rosa lá dos anos 70, né? E ele vai pedir I want a room, né? Só que ele não consegue falar room, ele fala room. Do you have a room? E o cara, what? Mas deixa eu terminar minha introduction aqui dos nossos parceiros, dos nossos amigos. E lá, de Village-sur-Relevé, Eduardo Oliveira, o espionné de Taubaté. Como estás? Encore un journée au paradis, mon ami Vini. Você vai? Você tá de sacanagem, cara. Parlez-vous français? Eu estudei 2 anos e meio de francês, cara.
Ah, não. Voulez-vous coucher avec Pera moi? aí. A gente já vai começar. Não, episódio 100. Chegamos no episódio 100, já tem que começar desse jeito, cara. Não é possível, cara. Você também O estudou seu francês. professor de francês morreu em qual rodovia? Não morreu não. Está vivíssima, inclusive. Por quê? Maria, um abraço. Eu nunca mais falei com ela, mas eu admiro muito. Ela é uma excelente professora. Ela me deu aula de francês. Esgrima. Não, esgrima não, alemão. Acho que agora ela tá dando aula de italiano também. E lá na escola ela dava aula de espanhol e inglês também. Não é possível, cara. É possível. É possível. Eduardo não tem a idade que ele tem, nem ferrando, deve ter uns 70 O anos. Sandro já. Hiroshi Não? do podcast Compacto. Isso é referência só aos boleiros das antigas. Nossa, que pegaram, hein? E só americanense conhece, só lembrando de onde é Sandro O Hiroshi. Sandro Hiroshi é de Americana? É de Americana. Pô, tá tudo é de explicado. Americana. Revelado no poderoso Rio Branco Nossa. de Americana. Sandro Poderosíssimo. Hiroshi, jogador da base com reumatismo. Né? Já tinha escoliose. O tema já. do filme, o tema do episódio hoje será o filme Cocoon, né? Porque, pô, O Eduardo fala aí que tem... eu tenho 30... Quantos anos você tem, aliás? Olha, quantos anos você fala que você tem, Eduardo? 32, segundo o meu RG. 32. O filho dele tem 28. Então, assim... No mínimo. Bom, meus caros, é isso. Chegamos no episódio 100 do podcast de Contato. Quem tá ouvindo agora me xinga agora porque ficou surdo. Mas, cara, é comemoração. Chegamos no episódio 100, meus amigos. Quem deixou isso acontecer? Quem deixou 100 episódios disso aqui? Como que vocês permitiram um negócio desse, cara? Não é possível o negócio. Aí veio o Eduardo, o Eduardo aceita entrar nisso aqui, velho. Na verdade, quem permitiu foram as esposas, né? Também começa por aí. Principalmente Começa elas, por aí. Pelo menos com o uso da palavra permitir. Mas vocês são pau-mandados. Não, somos casados. É normal. Entendemos. Pau é mandado na cabeça. Panela, é tudo. É assim mesmo. Altas negociações. Meus amigos, 100 episódios. A gente poderia fazer um episódio só falando aí, né, da trajetória do podcast, mas eu já vou dar um spoiler. Esse episódio vai acontecer no episódio de 2 anos, tá? No dia 31, o episódio que vai sair na semana do dia 31 de outubro, que é quando nós fazemos 2 anos. Aí a gente faz um episódio comemorativo, falando um monte de porcaria, falando da nossa trajetória até aqui, né? Tá sendo um ano muito legal pro podcast, mas esse episódio 100 tinha que ser marcado pelo tema talvez mais cobiçado desde quando a gente começou o podcast, que é falar de quem, meu caro Gustavo Cornacchioli? Sandro Hiroshi. Muito bom. Muito bom. Vamos falar da figura, talvez assim, tão citado quanto Carlos Alberto Machado nesse podcast. Acho que no primeiro episódio a gente já falava dele e até hoje não passa um episódio sem a gente citar o nome dele. Nosso querido francês das estrelas, Jacques Vallée. Enfim, um episódio sobre a lenda, o homem, o nome, que pode-se dizer, e eu acho que se você ouve o nosso podcast há 100 episódios, você já sabe que nós temos, né, uma quedinha aí pela teoria de Jacques Vallée, né? A gente já trouxe muita coisa dele aqui, a gente sempre cai ali um pouco na história do que é a teoria dele, mas a gente nunca parou para explicar. Tem alguns ouvintes que já chegaram até a perguntar, viu, vocês não vão explicar como que é a teoria dele? A teoria gente do Vallée explicou eles que a gente não sabia, a gente só falava. Né? Tem isso também, porque é o que eu ia falar exatamente agora. É uma teoria muito complexa de se explicar. Então a gente também foi levando ali e, obviamente, virou um marco do episódio, né? Virou um meme nosso do podcast. O episódio do Jacques Vallée vai sair? Tinha que sair no momento oportuno, né? Quem sabe, né, se o podcast chegar aí, chegando, né? Tomara que chegue a 200, 300 episódios, até mais. Vai chegar um momento que a gente vai falar de novo do Vallée, com uma outra roupagem, com uma outra ideia, com as mudanças que a gente vai tendo aí durante todos esses momentos. Tô tentando marcar uma entrevista com ele.
Faz um tempo. É o grande, vamos dizer assim, é a grande zerada de vida do podcast. O e-mail pessoal dele eu já tenho. Já tá na mão, né? E do assessor dele também. Comecem as ameaças. Que já começou. Então, então assim, agora vai ser em francês, né, meu caro Eduardo Oliveira? Não, mas ele fala bem inglês. É lógico, né? Pelo tempo Não tem todo. problema, mas vai ter que ser em francês pra ficar mais intimista, entendeu? Você podia ter falado em francês com o Chris Aldec. Monsieur Vallée, merci beaucoup. Je voudrais Meu Deus. le Bom, croissant Alain Proust. então, meus caros, nós vamos ter um episódio de Jacques Vallée. Então, esse episódio aqui, além de ser um episódio especial desse tema, nós também vamos aproveitar para, né, falar algumas coisas. Então, antes da gente adentrar ao tema de forma profunda, do jeito que vocês sabem que a gente gosta de fazer, vamos, né, fazer uma intro aqui. Então, pra galera do Nossa, como demora, pode preparar aí que vai levar um tempo. Então, primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês, para os nossos apoiadores. Há um tempo eu falei que eu diria o nome, como eu tinha costume, né, de alguns episódios atrás, eu tinha um costume de falar o nome dos apoiadores que foram chegando todo mês, ou todo episódio, né? Só que, graças a Asta Cheran, nós ganhamos muitos apoiadores. E eu perdi o controle de um episódio pro outro. E nisso, eu não consegui mais retomar aquilo ali. Então, eu já vou dar aqui a minha tratativa, né? Pra vocês não falarem, pô, bem na minha vez o Vini não falou meu nome. Eu sei, as pessoas gostam disso, né? O pessoal gosta desse negócio de ouvir o episódio, ouvir falar o nome, né? A gente tem alguns apoiadores que são um pouco mais próximos, né? Que conversam bastante com a gente. E a gente acaba citando várias vezes aqui no podcast. Porque dentro do grupo de apoiadores eles são muito ativos, né? E a gente, felizmente, consegue dar uma atenção ainda no grupo de apoiadores com uma certa qualidade. Mas eu perdi a mão da galera que foi chegando. Então eu nem sei quando foi o último episódio que eu falei o nome de apoiadores. E eu nem sei quem foi o último apoiador que eu falei o nome. Ainda bem, porque entrou muito apoiador. Então eu peço desculpas a vocês, porque eu fiz essa promessa, né, de que eu falaria pelo menos ao final do mês. Não consegui, mas eu pretendo, no episódio nosso de comemoração, eu quero fazer um agradecimento geral ali, falar o nome de todo mundo, né? E aí, conforme for indo, a gente vai, né, falando às vezes o nome de vocês, nas lives também. Não, mas fica tranquilos, não precisa pedir desculpa, porque, como diz o ditado, se promessa é dívida, dentro da tua situação, essa dívida provavelmente é minha. Quem pede desculpa sou eu, tá, gente? Se é uma dívida, é minha, já assumo, sou eu. Já tô acostumado mesmo, já que é mais uma dívida, mais uma não tem problema, né? Então, meus caros ouvintes e apoiadores, eu não esqueci de vocês, né? A gente não esqueceu de vocês. A gente vai criar uma nova forma de fazer isso, porque realmente acaba perdendo a mão, né? Você tá ali montando a pauta, de repente você não viu, aí quando vê já tá gravando, aí já deixa pro próximo episódio, aí você vai gravar, quando vai lançar o episódio entra um apoiador, aí esse apoiador que entrou, já passou uma semana que ele entrou, já não lembra mais, aí foi, tá? Então, felizmente, porque entrou bastante apoiador, e eu quero agradecer a todos os apoiadores dessa maneira, e quero pedir ao meu caro Eduardo Oliveira que ele, como ninguém sabe sempre trazer, como fazer parte do nosso grupo de apoiadores, meu caro Eduardo Oliveira. Ah, essa é a minha especialidade. Olha só, para entrar no grupo de apoiadores você tem duas formas principais. A primeira é ir até o nosso Apoia-se, apoia.se/o contato podcast. Tem o link aí na descrição, seja na sua plataforma de áudio aí, Spotify e similares. Tem aí na descrição do episódio, no YouTube, tá aqui embaixo do vídeo também. Então, apoia.se/o contato podcast. Lá você tem níveis de apoio ali para o nosso projeto, e todos eles levam ao grupo de apoiadores, onde são debatidas as ideias mais, como posso dizer, as ideias mais o contato, vou colocar assim, sabe? São ideias que você realmente só ouviria aqui, muitas delas são debatidas lá no grupo, inclusive com a confecção de figurinhas exclusivas, incríveis. E a outra forma é você entrar em contato com a gente e fazer uma contribuição via Pix. Pô, Edu, tá complicado todo mês, não sei o que. Não, beleza.
manda um Pix pra gente, que é o nosso e-mail, inclusive também está aí na descrição, mas aí você faz um Pix pra gente, né, avisa ali e tal, e a gente coloca você pra dentro do grupo. É isso. É isso então, meus caros. Tá feito o convite pra vocês. Outro convite que eu quero fazer pra vocês. ETXP chegando aí em novembro, dia 21 e 22 de novembro em Belo Horizonte, tá? O link do evento está na descrição do episódio. Está postado em tudo quanto é lugar isso aí. E se você não segue ainda a página da ETXP no Instagram, segue também, porque tudo andando muito bem, não será uma única vez, tá bom? Então, para você poder participar, poder estar presente nesse evento, que estaremos nós 3 neste evento, mais uma paulada de gente: Arthur Neto, Jackson Camargo, PH Carvalho, Morgan Almeida, obviamente, que é o nosso caro Morgan que está organizando o evento. O Dr. Gato estará online fazendo palestra lá. Vai ter abduzido, né? Suposta vítima de uma abdução. Tem abdução ao vivo lá. Ô, louco. Talvez. Vai ter uma das testemunhas de Varginha, Marco Aurélio Léo. Enfim, gente, vai ter uma galera. Sua presença é mais do que bem-vinda e especial, tá? Então, tá o link na descrição do episódio para você saber de maiores informações, tá? Para você já se preparar, marcar sua passagem, sua hospedagem, para você presenciar esse momento tão especial pra gente, obviamente, porque é o nosso primeiro evento, o primeiro momento que nós vamos nos conhecer, nos ver pessoalmente, e também um marco, né, para a ufologia nacional. E pra gente finalizar os nossos avisos e partir, enfim, para o nosso episódio, meu caro Gustavo Cornacchione, acabou Catarse, meu caro, já faz um tempo já que acabou. Mas o livro Ruído Oficial tem como ser adquirido não mais pelo Catarse, mas por onde agora? Agora você pode adquirir o livro Ruído Oficial na Amazon ou também no site da Edições Cosmos. O livro já está à venda em todos os marketplaces, na verdade, que lidam com livros, e você pode adquirir por lá também. Ediçõescosmos.com.br, hein, galera? O site da Edições Cosmos é ediçõescosmos.com.br. Então é isso, meus caros. Fica aí o recado para vocês. De tudo isso que a gente falou, o link está na description do nosso episódio. Chega de mais delongas, vamos lá ao famigerado episódio sobre Jacques Vallée. Vou-me embora pra Amazônia. Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe para que ainda mais contatados e contatadas conheçam o Contato Podcast. No episódio de hoje, vamos mergulhar na vida e nas ideias de uma das figuras mais influentes e por vezes controversas da ufologia. O cientista, astrônomo, capitalista de risco e autor Jacques Fabrice Vallée. Legal falar francês, né? Maneiro, caramba. O Eduardo estudou 2 anos, vocês sabiam disso? Ninguém sabia. Ele é amplamente reconhecido como o padrinho da nova ufologia, uma alcunha que reflete sua capacidade de desafiar o status quo e forçar uma reavaliação fundamental das nossas suposições sobre os OVNIs. Sua obra, especialmente Passaporte para a Amazônia, propôs uma perspectiva radicalmente diferente, conectando avistamentos modernos a um folclore ancestral. Prepare-se para uma jornada que transcende o espaço sideral e nos leva a explorar as fronteiras da percepção e da realidade. Segmento 1.
A trajetória de um pioneiro entre as estrelas e os códigos. Bom, Jacques Vallée nasceu em Pontoise, na França, em 1939. A jornada intelectual dele começou cedo, né? Com uma graduação em matemática pela Universidade de Paris em 1959. Então, tipo, com 20 aninhos, ele já tinha se formado em matemática na Universidade de Paris. Em seguida, ele fez um mestrado em astrofísica pela Universidade de Lille, no norte da França, em 1961. Então, com 22 anos, Vallée já tinha um mestrado, já era formado em matemática com mestrado em astrofísica. Tá bom, Gustavo? 22 anos. Você tá com 42... isso aí. Cara, o Vallée a gente pode considerar ele um gênio? Garoto prodígio? É. Ah, cara, parece que sim, né? Acho que sim, né? Acho que dá pra considerar ele um gênio, né? Eu não sei assim, né? Tipo, como que era a questão de as universidades, para você entrar numa universidade na França nos anos 50, né? Tipo, com que idade as pessoas entrariam normalmente, mas assim, ele se formou em matemática na graduação com 20 anos. Então ele, assim, deve ter entrado na faculdade com 15, 16, por aí. Então. Com 22 exatamente. Ele já tinha um mestrado. Então, muita gente deve ter uma história relativamente parecida. Não é tão raro assim, mas, pô, ainda assim, né? Com 22 anos você ser mestre em astrofísica. E a carreira dele, profissionalmente, teve início num dos observatórios mais prestigiados da Europa, né? O Observatório de Paris, no mesmo ano, ali em 1961. Mas o Vallée ele não se limitava à ciência convencional. Ele sempre gostou muito de escrever e sempre gostou muito de ficção científica. Em 1961, não satisfeito, né, em já ter, com apenas 22 anos, ter um mestrado em astrofísica, ele publicou o primeiro romance dele de ficção científica, Les Subespèces, sob o pseudônimo de Jérôme Sériel. Cara, e ele ganhou... Não tem condição, cara. Não, de vai fazer ser episódio assim. sério do Vallée. Vai ser assim, velho. Pode ter palavra francesa, vai ser assim. Não tem condição. Les cara, Subespèces. E o pseudônimo que ele publicou o livro era Jérôme Sériel. Eu tenho certeza que a pronúncia é assim? Óbvio que não. Mas assim, pergunta pro cara que fala francês aí, por favor. Mas, fala, Eduardo, como é que é a pronúncia correta? Tá certo, Jérôme Sériel. Ah lá, ó, tá vendo? Eu sou uma pessoa instintiva, sabe? Eu não estudo porque eu tenho uma natureza. Mas assim, como eu tava falando, o cara com 22 anos, ele já era mestre, tinha um mestrado em astrofísica, formado em matemática, escreveu seu primeiro romance de ficção científica e ganhou o prêmio Júlio Verne. O prêmio Júlio Verne é o prêmio mais importante da literatura de ficção científica. Sabe, com 22 anos. Ele arranjou tempo pra fazer isso ainda. Então você aí que tá me ouvindo, fala, pô, velho, queria fazer tal coisa, mas não dá tempo, velho. Toma. Isso é pra você, Gustavo. Em 61, isso aí, né? Em 1962, o Vallée ele deu um grande passo e se mudou para os Estados Unidos. Deixou a França e foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele se tornou um pesquisador associado em astronomia na Universidade do Texas, em Austin, sob a supervisão de Gérard de Vaucouture. Juntos, eles compilaram o primeiro mapa informativo detalhado de Marte produzido pela NASA. Então, seguindo aqui a linha do tempo do Vallée, com 23 anos, Vallée participou na Universidade do Texas da compilação do primeiro mapa de Marte. Isso foi em 62. Em 63 veio mais um passo importante para a carreira do Vallée, que foi a transição para a área de computação, quando ele se mudou para Chicago, no estado do Illinois. E inicialmente lá ele trabalhou como analista de sistemas na Universidade de Northwestern, e foi nesse período que ele não só iniciou pesquisas pioneiras em inteligência artificial naquela época, começo dos anos 60, mas também teve o doutorado em engenharia industrial e ciência da computação. A formação dele, então, tipo, ele é matemático, com mestrado
em astronomia e doutorado em engenharia industrial e ciência da computação. Isso. Pouca coisa, assim. Nada... Com menos de 25 anos, só pra lembrar. Isso que eu ia falar, a idade, né? E já no exterior, enfim. O doutorado também pela Northwestern. Depois ele trabalhou por pouco tempo para Royal Dutch Shell, em Paris, e para RCA também, que é aquela marca de... Eu acho que não tem mais nada da RCA, né, hoje. Acabou, não acabou? RCA fazia vitrola, disco, essas coisas? Televisão. Eletrodomésticos em geral. Ela não existe mais, eu acho. E já de volta para os Estados Unidos, né, na RCA em Nova Jersey, como engenheiro, antes de entrar para o Centro de Computação da Universidade de Stanford, em 69. E lá ele já entrou como gerente de sistemas de informação. E ele se tornou consultor do físico aplicado de Stanford chamado Peter Sturrock, que quando ele descobriu o interesse e o que Vallée escrevia sobre os OVNIs, ele se viu compelido a analisar a obra do Vallée, né, que ele já tinha desenvolvido ali. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante, mas o Vallée... nessa altura ele já tinha publicado algumas coisas. Ele já tinha publicado alguns livros, e aí esse físico, o Sturrock, descobriu isso. E o Sturrock também se interessou por esse tema através da obra do Vallée. Então, assim, ó, é 69, né, quando o Vallée vai trabalhar no Centro de Computação da Universidade de Stanford. Então ele tinha 30 anos. Aí. Cara, já até pra gente fazer um paralelo aqui, pro pessoal entender, né? Tipo, a gente sempre fala do Vallée, a gente vai aprofundar bem mais aí não só na carreira dele, mas na obra dele, né, nas obras dele. Só que já pra ficar muito claro, né? O Vallée é um gênio. Ele é um gênio, porque o Vallée não morreu. Então, pra quem tá ouvindo pela primeira vez, nunca ouviu, né? Nunca prestou atenção nessa questão, nunca pesquisou quem é Jacques Vallée. O Vallée ainda é vivo, apesar de já ser um senhorzinho, né? Mas muito lúcido e muito forte, tá? E hoje ele tá no seu alto dos seus 85 anos, mas totalmente em atividade. E o Vallée, ele não... o pessoal até chama ele de ufólogo, mas não daria nem pra colocar muito essa alcunha de ufólogo pra cima dele, porque ele acima de ufólogo, ele é investidor, o cara é zica, sabe? E ele é muito importante, a gente já vai no cartão do Vallée, quando ele chega pras pessoas e entrega o cartão, tá escrito assim, Jacques Vallée, zica. Não precisa de mais nada, né? Precisa de mais nada. O cara ele é muita coisa, né? E a gente vai trazer ainda mais contexto da história dele para vocês verem como que ele é importante para o mundo. Então, o ponto da ufologia é um plus pra gente, né? Para alguns pode ser até uma decepção, né? Talvez para pessoas que não são muito chegadas ali e tal, talvez é uma decepção. Mas pra gente é um plus ele ser um dos principais nomes aí da ufologia mundial. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Não sei se vocês tinham se ligado ainda do quão grande é o nome do Jacques Vallée. E por isso que tem toda essa mística em cima do nome dele. A gente... também, assim, a gente falou em outros episódios... O Vini, na abertura, falou que talvez em quase todos os episódios a gente citou o Vallée. Então, a gente foi construindo o Vallée ufólogo, digamos assim, aos pouquinhos ao longo dos episódios. E falta o resto do Jacques Vallée. Mas então, seguindo aí a carreira do Vallée na tecnologia, ele deixou Stanford em 71 para entrar para o grupo de Douglas Engelbart como engenheiro de pesquisa. Engenheiro de pesquisa sênior. E ele esteve envolvido no desenvolvimento de um dos primeiros sistemas de conferência do ARPANET, que era o Planning Network, que foi o precursor dos serviços de mensagem instantânea. Então, todo serviço de mensagem instantânea, mensagem de texto, que você possa pensar, WhatsApp, que mais? Telegram, os chats de outros aplicativos quaisquer. Cara, dá pra gente começar lá no início dos anos 2000. O SMS, sabe? o MSN, ICQ. Nossa, ICQ... Chat do UOL. Cara, mais simples ainda, velho. Tipo, e-mail.
Sim. Sabe? É uma... E-mail. Essa ARPANET é a precursora da internet, né? A ARPA foi a predecessora da DARPA, que é o Departamento de Pesquisa Avançada do Setor de Defesa dos Estados Unidos. É uma agência, igual você tem a NASA, por exemplo, igual você tem a CIA, é uma agência do governo, a DARPA, que é lá que... Sabe aquela história que falam assim, olha, a tecnologia que estão apresentando hoje pra gente, ela tá 30 anos atrasada em relação ao que eles já sabem fazer? Esse eles já sabem fazer, esse eles é a DARPA. E o Vale trabalhou lá quando ela começou, que chamava ARPA. E é uma agência totalmente ligada para pesquisa militar, né, de setor de defesa. O projeto que eles tinham na época, estamos aí em 70, né, Guerra Fria no auge e tal, melhorar a rapidez de comunicação entre bases militares, todo o setor militar dos Estados Unidos. Então a ARPA recebeu essa tarefa, desenvolver. E o Vale estava lá quando eles começaram a desenvolver a proto-internet. Então, mais uma vez comprovando aquela história, né, de que as tecnologias que já existem levam 30 anos para chegar até a gente. A ARPANET estava aí no início dos anos 70, em 71, já estavam fazendo isso e ela foi chegar para a gente ali nos anos 90, para os anos 2000, quase 30 anos depois. E o Vale estava lá. Então, a própria internet, ele está envolvido no nascimento dela. Uhum. E ele também tem um lado, não vou dizer empreendedor, mas um lado mais capitalista. Olha só, com essa tecnologia que ele ajudou a desenvolver, ele criou a Infomedia, que era uma startup de tecnologia, em 1976. Essa empresa teve parcerias de sucesso com a NASA, com a Lehman Brothers e outras organizações grandes, mas a longo prazo ela não foi tão rentável. Como a maioria das startups. Como acontece, né? A galera começa a nadar, já não consegue. E aí, em 83, ele vendeu a empresa e ingressou no setor de capital de risco e atuou como sócio e cofundador de fundos como Euroamerica Ventures. E hoje ele ainda é o gestor executivo da Documentica Financial, que é especializada em startups de tecnologia de saúde. Muitas das companhias que receberam investimento sob a liderança do Vale, posteriormente foram adquiridas por grandes corporações como Cisco, Intel. E ele também é autor de 4 livros sobre alta tecnologia. Essa mentalidade brilhante do Vale, ela transitava entre o rigor científico e a inovação tecnológica, né? E também o interesse pelo inexplicável. E aí, já mais recentemente, nos anos 90, ele se associou com outro já citado também em alguns episódios, o Robert Bigelow. Ele fez isso como consultor do National Institute for Discovery Science e da própria Bigelow Aerospace. Hoje ele permanece ativo na pesquisa ufológica, como o Vini comentou, né? O Vale não está só vivo, mas ele é atuante. Ele é membro da Sound Foundation, que foi criada pelo médico Gary Nolan, e continua escrevendo livros, dando entrevistas, vai a vários podcasts, investiga avistamentos, entrevista testemunhas, enfim. Essa carreira literária que ele construiu inclui aí mais de 30 livros, sendo 18 sobre ufologia. Os outros são de ficção científica, computação e finanças. Então o cara escreveu mais de 30 livros, 18 sobre ufologia. E a gente fala muito especificamente de talvez 2, né? Passaporte para a Amazônia e Messengers of Deception. Mas aí também é um outro ponto mais para frente, mas é só para mostrar assim que mesmo na questão ufológica ainda tem muita coisa do Vale que a gente não costuma mencionar. O cara, ele é muito importante, muito produtivo. Para várias áreas, né, cara? Sim, muito produtivo para várias áreas. E ele, de fato, ele escreve muito para essas áreas também. Então, eu lembro de uma TED dele, uma daquelas palestras, que era sobre capital de risco no setor de tecnologia, alguma coisa assim. E ele foi apresentado como, eu acho que era pesquisador e empresário. Jacques Vallée, pesquisador e empresário, alguma coisa assim. Researcher and Entrepreneur. Ele é apresentado muitas vezes também nesses eventos como investidor. E assim, ali
tem nada de ufologia ali, que é o que nós aqui, nosso público, geralmente conhecem, o motivo pelo qual a gente conhece o Valê. E lá não tinha nada a ver com isso. É possível que ninguém da plateia tivesse interesse nisso, mas tava lá ouvindo o cara, entendeu? Então o Valê realmente é um cara assim muito... Ele é zica. Eu acho que é isso. A gente podia, quando a gente finalmente entrevistar o Jacques Vallée, a gente vai colocar no lower third dele ali, Jacques Vallée. Zica. Ele é zica. Pra vocês terem uma ideia, a gente entrevistou o Chris Albeck, que escreveu um desses 18 livros de ufologia com o Vallée. É um dos mais recentes até. Eu entrei em contato com o Albeck por e-mail, conversamos e tal. Depois, bastante depois assim da entrevista, eu falei com ele de entrar em contato com o Vallée, né? Se seria possível a gente marcar uma entrevista com ele e tal. Ele encaminhou meu e-mail pro Vallée e encaminhou a resposta do Vallée. O Vallée agradeceu a oportunidade, blá blá blá. Só que ele falou que no momento ele não tinha tempo para entrevistas internacionais, pois ele queria dar total atenção a alguns casos ufológicos que ele está estudando. Então, assim, o cara tá com 85 anos, gestor de vários fundos de investimento bilionários, tem toda a história que ele tem, é um milionário ele mesmo, só que ele tá hoje ainda focado nesse assunto. Ele nunca abandonou esse assunto. Eu acho que o Vallée é o tipo de cara que é muitos talentos diferentes e não consegue, quando gosta de algum assunto, acho que ele não consegue abandonar aquilo. E ainda mais se tratando dele com a história e a quantidade de informação que ele tem. Para pesquisa sobre ele, eu consumi ao longo desses 2 anos de podcast quase muito material, entrevista dele em podcast, entrevista de pessoas falando sobre ele, analisando o material dele, li 2 livros dele. E uma coisa que o pessoal fala é assim, é muito difícil falar sobre o Vallée, porque além das ideias dele serem muito fora da caixinha, muito doidas, muito difíceis de entender, ninguém leu tudo. É impossível. Não tem ninguém que leu tudo que o Vallée escreveu. Porque é muita coisa. É difícil colocar uma opinião sobre o que ele fala, né? É bem complexo. Porque além disso tudo, tem uma enorme quantidade de artigo científico publicado, de texto escrito por ele em revista científica, em jornal. Então, assim, é muita informação sobre o Vallée. Hoje a gente vai falar de um livro dele, que se tornou muito importante porque dentro da ufologia ele acabou não sendo apenas só mais um livro. Toda a ideia de seres interdimensionais, não vou dizer que ele criou, mas assim, ele deu uma explicação teórica para isso. Antes ficava só como uma palavra, são seres interdimensionais. E não é que ele explica como isso funciona, óbvio, ele não sabe como que funciona isso, mas ele olha para os casos, ele olha para os fenômenos, e aí o que ele vai te apresentar é um raciocínio que vai te levar a essa conclusão, de que não devem ser seres extraterrestres, que devem ser seres interdimensionais. Até ele, ufologia era só extraterrestre. Depois dele, a coisa começou a mudar. A gente, até pra gente poder contextualizar uma coisa aqui dentro do podcast, teoricamente, tá faltando um personagem ainda. Talvez colocar aí a tríade da ufologia mundial, não desmerecendo os ufólogos brasileiros, que eu acho que... Ou pelo menos pra gente, né? Mas assim, não desmerecendo os ufólogos brasileiros, que é como a gente falou, né? Depois do Jacques Vallée, o outro que foi mais falado aqui foi o Carlos Alberto Machado. Mas existe uma tríade da ufologia mundial. Então, em qualquer lugar do mundo, alguém que pesquise o fenômeno já ouviu falar desses 3 nomes: John Keel, Jacques Vallée, John Mack. A gente tá devendo também um episódio sobre o John Mack. Eu colocaria, na verdade, um top 5 aí. Colocaria ainda o J. Allen Hynek. Sim, com certeza. E o Stanton Friedman, porque durante os anos 80 e 90 ele foi muito popular. E ele que resgatou a história de Roswell e que popularizou Roswell. A história sempre existiu, mas estava esquecida. Eu lembro de quando eu era criança,
aparecia alguma matéria na TV com ufólogo, aparecia 2, o Gevaer e ele. O Stanton Friedman foi o que ajudou todo aquele depoimento do Philip Corso, se eu não me engano, né? Sim, ele colheu o Philip Corso faz, ele estava envolvido. Mas ele veio no Brasil algumas vezes, se não me engano. Ele era parceiro do Gevaer. Sim. O Stanton Friedman acho que participou daquela famigerada audiência que teve em Brasília. O Machado e o Rebisso estavam, o Alan Hynek. O Show acho que tava também. O Friedman eu não tenho certeza, mas é possível. E o próprio Valê, né? Quando a gente começa a falar dessas visitas aqui no Brasil, quando a gente entrevistou o Rebisso, uma das partes mais interessantes da história do Rebisso é quando ele simplesmente recebeu o Jacques Vallée na casa dele, né? Tomou café com o Jacques Vallée, levou o Vallée pra conversar com o Irangê Holanda. Então, assim, a importância do Vallée nas histórias voltadas pro estudo da ufologia é extremamente grande. Se você pesquisar, é interessante que se você pesquisar Jacques Vallée no Google, você vai encontrar a página do Brasil sobre ele, que é bem pequena. Não tem quase nada de informação. Já a do Wikipedia, no caso, né? Já a dos Estados Unidos, né, do Wikipedia em inglês, você tem uma paulada de informação, né? Ele já é mais bem visto lá fora. O Vallée, ele, no Brasil, ele teve aqui em 3 ocasiões. E ele veio por causa de 3 casos específicos, né? Ele veio para investigar a Operação Prato, ele investigou também o caso das máscaras de chumbo. Eu acho muito louco isso. O Jacques Vallée veio no Brasil estudar o caso das máscaras de chumbo. E ninguém nunca pergunta isso para ele em entrevista, porque ele é entrevistado sempre por gente de fora, que nem sabe dessa história. E ele veio também interessado naqueles fragmentos do caso do OVNI de Ubatuba. Que teria caído em Ubatuba, acho que em 52, por aí. Então, assim, pro pessoal entender, né, o peso do Vallée, por que a gente tá tão empolgado em fazer esse episódio, por causa disso, gente. A teoria dele é muito forte. Se você não ouviu o episódio do John Keel, recomendo que ouça depois desse aqui, que aí você vai entender muita coisa de onde o Vallée também puxou parte da teoria dele, porque as teorias elas são paralelas, eu falo assim, elas caminham paralelamente, mas elas não são iguais. Elas não se cruzam, elas são bem próximas. Elas não se cruzam. Elas caminham ali juntinho ali, né? Mas elas não se cruzam e elas não são iguais. A ideia do Vallée, você pode até confundir com a do John Keel, né? Mas não é igual. Ela é um pouco diferente ali em vários aspectos do que a do John Keel. E vocês vão entender isso. Então, é uma figura histórica para ser estudada até em outras matérias, que nem, como a gente disse, finanças, a galera que entende de finanças, né, de investidores e né, de bolsa de valores, questão de day trade, ações. Nessa parte de finanças, o Vallée, assim, ele não estava presente no início da internet apenas quando ela foi desenvolvida, tecnicamente mesmo. Depois ele participou do desenvolvimento, do crescimento da internet como investidor. Sim. Né? Ele botava dinheiro em empresas que estavam desenvolvendo a internet, basicamente. Inclusive, até hoje ele meio que trabalha dessa maneira. Ele mora no Vale do Silício, velho. Ele mora lá. Exatamente. Então é um cara que ele é diferenciado. Então, para quem é da área da internet também, o Vallée não faz parte da história. Ele está cravado na história da internet. Então, ele não é uma figura, só mais um nome da ufologia. Não, ele é um nome da história do mundo. Mas fala pra mim, quantos gols em Copa ele fez? Nenhum. Então, vamos baixar um pouco a bola dele aí. Nenhum. Em 98 o pessoal poderia ter falado dele um pouco mais, né? Na Copa de 98 ali. Um francês que todo mundo conhece é o Zidane, né? Verdade. E o Sandro Hiroshi, Guto? Como é que... O Sandro Hiroshi já fez 3 aniversários desde que começou essa gravação. As camisetas mais estilosas de O Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. Segmento 2. Os primeiros encontros e o desencanto com a hipótese extraterrestre. O interesse de Jacques Vallée pelos fenômenos anômalos não surgiu do nada.
De fato, sua curiosidade foi despertada por experiências pessoais marcantes. Uma história que é contada por ele, que em maio de 1955 ele avistou um objeto voador não identificado sobre sua casa em Pontoise. Anos depois, em 1961, enquanto trabalhava no Comitê Espacial Francês, Vallée testemunhou um evento ainda mais intrigante. Então, o Vallée, ele não entra na ufologia porque é de gaiato, né? Ele teve experiências. Ele teve ali os seus momentos de experiência e a gente tem que lembrar a época, né? Fazendo um contexto ali da época. 1955, 61, a gente está falando de começo da Guerra Fria, a gente está falando do começo... Auge. O auge, né? O auge da Guerra Fria, a gente está falando do começo da CIA, a gente está falando de Blue Book, era espacial rolando, e ele estava ali, né? Ele estava no meio desse fervo ali. Então, provavelmente, ele já teria ouvido falar de Roswell, ele já teria ouvido falar de Magenta, talvez. Mas o interesse dele começa um pouco mais pra frente. É engraçado, né, que ele, em 1955, ele viu sobre a casa dele. Tava em casa, de boa, ele viu o objeto. Em 61, ele já tava no Comitê Espacial Francês. Então, essa história que ele conta, né? Ele era ali adolescente e tal, tava com a mãe dele meio que no quintal da casa e eles avistaram um objeto ali, uma certa distância. E ele confirmou que depois ele conversou com um amigo dele de escola, que o amigo dele também falou que viu, só que ele tava do outro lado da cidade, então eles conseguiram meio que triangular o lugar onde o objeto tava e ele teve uma confirmação desse amigo dele de escola também. Aí começa a pesquisa dele, por quê? O Vallée afirma ter testemunhado a destruição das fitas de rastreamento de um objeto desconhecido que orbitava a Terra. Olha aí, meu caro Eduardo Oliveira, como vem a teoria do Black Knight. Então, mas isso aí, só pra contextualizar, isso aconteceu em 1961, quando ele tava trabalhando ali no Comitê Espacial Francês. Então ele viu esse evento em 61. Esse objeto era um satélite retrógrado. Isto é, ele orbitava a Terra na direção oposta da sua rotação e naquele momento não havia foguete potente o suficiente para lançar um satélite desse tipo, o que levou a equipe a acreditar que se tratava de captura de um asteroide pela gravidade terrestre. Vallée relata que um superior não identificado teria apagado as fitas. Aqui eu invoco a fala de meu caro Eduardo Oliveira. 1961. O que nós tínhamos de tecnologia para estar fora da Terra, meu caro? Pois eu acho que a gente comentou até em um episódio anterior a respeito disso. A gente tinha convidado, não tinha, não? No episódio que o professor Tácito tava falando sobre foguetes lá. Ah, sim. Não, mas especificamente sobre essa questão do Vallée, que seria um satélite retrógrado. A questão é a seguinte, tem aquela história de você lançar próximo do Equador para aproveitar a rotação da Terra. O impulso. Para economizar combustível e tal. Beleza. E aí um objeto retrógrado, ele tem a sua órbita contrária ao movimento de rotação da Terra. Então, independente da inclinação, né, se você está lançando do Equador, sei lá, da Flórida, do Cazaquistão, enfim... você precisa fazer o seu satélite, a sua carga, ou melhor dizendo, você precisa que o foguete leve o seu satélite contra a rotação da Terra. Isso requer uma energia absurda, uma energia muito grande para um tamanho de foguete para uma potência que na época não existia ainda. Em 1961, a corrida espacial ela estava se desenvolvendo, né? A gente tinha nos Estados Unidos, no lado ocidental, aí, o programa Mercury. Em 61, o programa Mercury colocou a segunda pessoa no espaço, né, o primeiro americano, que foi o Alan Shepard. Anterior a isso, nós tivemos o Yuri Gagarin, então por isso que o Alan Shepard foi o segundo, né, o Gagarin na Vostok 1, tempos antes. Mas assim, em abril de 61, o Shepard foi eu não vou me lembrar o mês agora, mas foi ali próximo, né? Então, assim, eram as primeiras viagens espaciais tripuladas.
E não, elas não eram retrógradas. As maiores cargas enviadas ao espaço até aquele momento eram justamente essas naves, porque precisavam ter o espaço para acomodar o astronauta, precisavam ter todo o sistema de suporte à vida, tinha um escudo térmico para sobreviver à reentrada que era muito delicado, precisava de todo um sistema de acomodação. Então, aquilo era o limite tecnológico espacial de 1961, que eram as naves espaciais tripuladas mais rudimentares que existiam. Tinha até uma brincadeira no programa espacial americano que o pessoal falava que o astronauta não entrava na Mercury, ele vestia a Mercury, porque era tão apertado que parecia que o cara estava fechado numa caixa, numa gaiola, alguma coisa assim. Não existia espaço para movimentação ali dentro. Então, a Vostok não era tão diferente assim, mas elas tinham designs bem diferentes. Mas o espaço interno não era tão diferente assim. Então, em 1961, nós não tínhamos condições de lançar um satélite em órbita retrógrada. E aí, lá no Observatório de Paris, eles identificaram esse objeto numa órbita retrógrada, sabendo que não podia ser nada artificial, nada nosso. Pensaram, olha, então a Terra talvez tenha capturado um asteroide pequeno que entrou nessa órbita retrógrada pela forma como ele estava em órbita do Sol, pela forma como ele se aproximou da Terra. Quando ele foi capturado, essa órbita era retrógrada. Ok. Isso já havia sido detectado em outras ocasiões, tá? Não era exatamente uma novidade dizer que a Terra tinha tinha capturado asteroides. A Terra já teve luas temporárias, digamos assim, em outras situações. Inclusive, a pesquisa da doutora Beatriz Villarroel, que a gente vem comentando em episódios anteriores, conversa um pouco com isso. A diferença é que ela quer sinais especificamente de objetos artificiais. E aí, na hora que viram isso, o Vale já ficou esperto. E depois veio, então, alguém ali sem identificação e destruiu as fitas que tinham as informações ali. Porque não tinha nem o disquete ainda ali no equipamento que eles usavam. Era aquele rolo de fita gigantesco. O que chamou a atenção do Vale para essa história, porque quando ele conta isso, querendo dizer que esse foi um momento que despertou ele para mais interesse ainda na ufologia. Ou seja, ele achou que aquilo ali era algo artificial. Ele diz que o que chamou a atenção dele, além da descoberta do objeto que eles teriam visto lá, mas que todos eles ali consideravam que poderia ser um asteroide que foi capturado pela Terra, o que chamou a atenção é que passou um tempo, veio alguém não identificado ali, um militar não identificado, mas que depois ele descobriu que era alguém da área de inteligência do exército francês, da Força Aérea Francesa, pegou aquelas imagens e descartou elas, né? Jogou fora. E que isso não era o normal de ser feito. Que se fosse um asteroide e tal, o que existiria um procedimento diferente, né, para fazer aquilo. Não era a primeira vez que eles teriam capturado um meteorito, alguma coisa assim e tal, e que aquilo seria arquivado, analisado e blá blá blá. O que chamou a atenção para ele é que veio o cara e deu fim naquele material. Mas a história do Vale não para por aí. Os acontecimentos foram catalisadores para o seu interesse vitalício nos OVNIs, porque obviamente, como assim os caras estão escondendo coisa na minha frente, né? Só que ainda antes desse acontecimento, lá em 58 ele já começou a se corresponder com Aimé Michael, que se tornaria o seu mentor e colaborador. Esse cara, ele era um principal ufólogo francês ali nesse período. Então foi aí que ele teve o primeiro contato com um ufólogo, no caso, né? Que ele começou a se corresponder e tipo, o cara virou meio que um professor dele ali, né, no assunto. Ele já era um ufólogo francês ali mais experiente. E aí, em seus primeiros anos de pesquisa, como vários outros ufólogos na década de 60, ele tentou validar a popular hipótese extraterrestre. Então ele começou como igual todo mundo. O que estava acontecendo era de fora da Terra, extraterrestre e tal, e bora pra cima. Então ele publicou os seus 2 primeiros livros nesse período, que é o Anatomy of Phenomenon
em 1965, e a Challenge to Science, em 1966, ambos defendendo aí a teoria extraterrestre, né, e trazendo o rigor científico à ufologia de uma maneira bem mais concreta. E aí passou um tempo, os livros começaram a ser vendidos, ele começou a ser reconhecido no meio da ufologia. Esses livros tinham um rigor científico bem legal, né? E até por conta de ele já ser um jovem fenômeno da ciência e ainda veio com essas teses dele, chamou atenção, né? E nessa época dominada aí pelo estilo sensacionalista de Donald Keyhoe e Frank Edwards, que deram ao jovem Vallée a reputação de autoridade de ponta no tema. E, né, como algo que a gente já presencia, né, na própria ufologia mais contemporânea, quando você tem ufólogos, vamos colocar um exemplo aqui, né, no nosso aqui. Jaime Maussan, que é um cara que ele surge e tal, cria todo o nome dele, mas hoje, né, o Jaime Maussan, apareceu o nome dele, a galera já não gosta muito não. Aí aparece um cara mais científico, que é mais ou menos a jogada do Avi Loeb. Mais ou menos essa jogada aí, né? Um cara que vem dando a carteirada da ciência, né? E ele vai ganhando mais visibilidade por conta dessa questão científica dele. É facinho pra dar uma deslizada. É facinho. Mas não foi o caso do Vallée. No mesmo período desses livros, ele, em 1962, ele conheceu quem? Ele conheceu quem? Dr. J. Allen Hynek, consultor científico do Projeto Blue Book. Se você não viu, nós temos episódios sobre Dr. J. Allen Hynek. Juntos eles formaram o que chamaram de Colégio Invisível, né? Ou o Invisible College. A gente já citou isso aqui algumas vezes. Um grupo informal de cientistas que discutia e compartilhava pesquisas sobre OVNIs, incluindo figuras como o hipnoterapeuta Leo Sprinkle e o astrofísico Claude Pucher. Falando sobre o Invisible College, que o Vallée fez parte, é interessante citar algumas coisas. O Invisible College, ele é uma tradição histórica, para começar. No século XVII, esse nome, Invisible College, ele foi usado para designar um círculo de intelectuais que discutiam livremente ideias científicas fora das restrições da época. Então, no século XVII, nós estamos falando aí dos anos 1600, pouco. Mais tarde, esse círculo de cientistas e pensadores da época, eles formariam a Royal Society de Londres, né? O que é a Royal Society? A Royal Society foi fundada em 1660, em Londres, né? Também no século XVII. E ela nasceu do encontro desses intelectuais e cientistas que se reuniam nesse grupo conhecido como Invisible College. Eles eram inspirados pela busca por um conhecimento livre de amarras dogmáticas. E muitos desses pensadores eles eram influenciados pelo clima cultural e filosófico que vinha da Renascença, mas também do misticismo europeu. Então eles tinham uma grande influência, principalmente da Ordem Rosa Cruz, né, que defendia uma união entre ciência, filosofia e espiritualidade como caminhos complementares para compreender o universo, né? E ela se consolidou, a Royal Society se consolidou como uma instituição científica marcada pelo método experimental, né? Ela foi ela é considerada a primeira grande instituição científica moderna e ela tem um papel crucial no desenvolvimento do próprio método científico. E, como eu falei, vários membros do Invisible College, eles eram membros da Ordem Rosa Cruz. Quem fez parte durante um período da vida da Ordem Rosa Cruz, Jacques Vallée. Então, quando ele se junta ao Allen Hynek e começam a formar um grupo informal de cientistas e pesquisadores, eles se viram na mesma situação que aquele pessoal do século XVII, né? Cientistas, pensadores envoltos com um assunto que é tabu. Se naquela época as pessoas poderiam ir para a fogueira, de repente, talvez,
se falassem abertamente desses assuntos, hoje elas podem ter suas carreiras arruinadas, perder toda a credibilidade e tudo mais. Então, situações muito semelhantes. E ele adotou esse mesmo nome para batizar esse grupo de cientistas que eles formaram, principalmente depois que ele entrou em contato com o J. Allen Hynek. Contribua com o Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast. Magônia e os pilares da teoria interdimensional. A síntese dessas novas ideias do Vallée culminou na sua obra seminal de 1969, Passaporte para Magônia, das fadas aos discos voadores. Ó o título, vai vendo. Esse livro propõe uma perspectiva radicalmente diferente da perspectiva que existia na filosofia na época. Como o Guto comentou, né, o cara é um herege entre hereges. Se ser ufólogo é estranho, ser o Vallée é mais ainda. Porque o livro justamente cimentou a ideia de que, a ideia do Vallée de que a hipótese extraterrestre, que era predominante na época, não era a melhor para explicar o fenômeno ufológico e outros fenômenos que ele relacionou. E conectou os avistamentos modernos a relatos históricos de encontros com seres não humanos, como fadas, como está no título do livro, duendes e outras criaturas folclóricas. A essência do Passaporte para Magônia reside na ideia de que os discos voadores são a manifestação atual de um fenômeno que nos acompanha ao longo de toda a nossa história registrada, apenas adaptando seus aspectos externos ao contexto de cada época. Então é como se ao longo da história o fenômeno fosse o mesmo, só que na antiguidade se via duendes, fadas, depois se viu anjos e demônios, hoje se vê em discos voadores. A gente pode explorar os principais pontos dessa teoria, que se baseia em 3 pontos principais, né? A hipótese interdimensional, a continuidade histórica desses fenômenos e a natureza manipuladora desses fenômenos e o sistema de controle. A hipótese interdimensional. Para o Vallée, os OVNIs e os seus ocupantes não são necessariamente visitantes de outros planetas, pelo menos não no sentido físico, mas sim manifestações de uma realidade ou uma dimensão paralela que interage com a nossa. Essa inteligência não humana manipula a percepção humana e se manifesta de formas que se adaptam ao contexto cultural e tecnológico daquelas pessoas que estão vendo. No capítulo 5 de Passaporte para Magônia, o Vallée escreveu: é razoável traçar um paralelo entre aparições religiosas, as histórias de fadas, relatos de seres anões com poderes sobrenaturais, os contos de dirigíveis fantasmas nos Estados Unidos no século passado e as atuais histórias de UFOs? Eu diria enfaticamente que por uma razão simples. Os mecanismos que geram essas várias crenças são idênticos. Seu contexto humano e seus efeitos sobre os seres humanos são constantes. No livro, o Vallée sugere que o fenômeno se adapta culturalmente. E aí um outro trecho. Existe um fenômeno natural cujas manifestações tocam tanto o físico quanto o mental. Há uma forma pela qual os sonhos humanos podem se materializar, e esse seria o mecanismo pelo qual os eventos ufológicos são gerados, sem necessidade de recorrer a uma inteligência superior para provocá-los. Isso explicaria a natureza evasiva das manifestações de OVNIs, o suposto contato com ocupantes amigáveis e o fato de que os objetos parecem acompanhar o ritmo da tecnologia humana e recorrer a símbolos de cada época. Essa teoria explica também o comportamento dos visitantes, agressivos na América Latina, cartesianos na França, monstros alienígenas nos Estados Unidos e assim por diante. Então, dos 3 pilares que a gente tinha comentado, essa é a hipótese interdimensional da forma como ele apresenta no livro. E isso se relaciona com o segundo pilar da tese aí do Vallée, que é a continuidade histórica dos fenômenos, ou seja,
a observação de padrões recorrentes em relatos de encontros com seres estranhos ao longo da história. Ele traça paralelos entre avistamentos de OVNIs modernos e contos folclóricos de fadas, duendes, demônios e outras entidades. As descrições dos seres, os comportamentos, os efeitos sobre as testemunhas são impressionantemente semelhantes, independente da época ou da cultura. Então no livro ele escreve: é na literatura religiosa que os objetos voadores vindos dos céus são mais comumente mencionados, juntamente com as descrições da organização, da natureza e da filosofia de seus seres. De fato, vários autores têm apontado de forma consistente que os textos fundamentais de cada religião fazem referência ao contato da humanidade com uma ordem superior de seres celestes. Aqui ele já faz uma referência aí a outras... Isso é de 69, né? Ele faz referência a outros autores de obras que citavam que na antiguidade já poderia ter acontecido algum tipo de contato entre a humanidade e esses seres celestes aí, e que era uma ideia que era mais falada na época também. 69, eu não me lembro... A hipótese de que os deuses eram alienígenas, né? Eu não me lembro se o Chariots of the Gods do Von Däniken, eram os deuses astronautas, foi lançado um pouco antes ou um pouco depois. Eu acho que um pouco depois. Um pouco depois, mas a ideia já era um pouco falada, né? Se eu não me engano, o Eram os Deuses Astronautas já é da década de 70, cara. E ele cita exemplos desde lendas antigas com deuses e... 68. Ah, então é um pouco antes. E ele cita exemplos desde lendas antigas com deuses e seres celestiais vindos em carruagens celestes, até relatos medievais de escudos voadores, navios no céu e fenômenos folclóricos de fadas que abduzem pessoas ou então deixam uns trocados ali. O Vallée destaca a semelhança desses relatos com as abduções alienígenas modernas, onde as pessoas são levadas para naves e submetidas a exames. Ele até menciona o hábito das fadas de deixar para trás estranhos anéis nos campos e prados, que é uma referência à persistência de fenômenos inexplicáveis que remetem a outros tempos. Para explicar esses visitantes, o Vallée propôs a existência de uma inteligência extradimensional, tecnologicamente mediada, que opera ao longo da história humana, assumindo formas condizentes com a cultura e as crenças da época. Então aqui essa última frase, né, uma inteligência extradimensional, então, de novo, a hipótese interdimensional, que é o primeiro pilar, tecnologicamente mediada, então ela faz uso de tecnologia para poder acessar as nossas dimensões, interferir nas nossas dimensões, talvez interferir na nossa própria percepção, e que altera ao longo da história humana e aí assume forma de acordo com aquelas testemunhas ali, que é justamente o segundo ponto aí da continuidade histórica. Então, esse é o segundo pilar, e vejam como tudo isso é muito relacionado entre si, né? São 3 pontos, mas os 3 pontos eles são muito bem amarrados dentro dessa tese. Você depende de um pra falar do outro, né, cara? E essa questão que ele fala de inteligências extradimensionais tecnologicamente mediadas, esse trecho aqui, tecnologicamente mediadas, isso é muito louco, porque ele tá querendo dizer o quê? Que essa inteligência extradimensional, ela utiliza uma tecnologia para chegar até a gente, para se mostrar, e que aquele objeto no céu, não tô falando que é isso, mas é uma das possibilidades que esse tecnologicamente mediado pode querer dizer. Que o disco voador, mais do que um veículo que está transportando seres, ele seja uma mídia, uma tecnologia que você precisa dela para fazer alguma coisa acontecer. Da mesma forma como antes você dependia de um CD para ouvir a música que está dentro do CD, você precisaria de uma certa máquina, um certo objeto para manifestar algumas outras coisas num outro lugar. Essa é uma das possibilidades que esse trecho tecnologicamente mediado pode se relacionar.
E esse trecho de fadas que ele fala, ele cita um exemplo, né, no livro. Aliás, o Passaporte para a Amazônia tem inúmeras, muitas histórias. O livro inteiro ele tá contando história, relatos. As histórias das fadas, eu lembro que eu tava lendo um que ele escreve, e imediatamente eu falei, meu Deus, tipo, a mesma história do caso Maria Sintra, sabe? Uma pessoa que ela tá na casa dela, e aí, tipo, batem na porta, e ela vai lá, é uma mulher muito diferente, usando roupas diferentes e tal, e ela basicamente, assim, tipo, através de uma língua que ela não entendeu, essa mulher pediu alguma coisa, e a mulher entrou e achou que ela devia estar com fome. A Maria Sintra achou que a mulher estava com sede, né? Porque ela mostrou uma vasilha, uma garrafa ali pra ela, né? A mulher entendeu que aquela mulher estava com fome, entrou lá e pegou um pedaço de pão e entregou para aquela pessoa saiu, entrou numa bola de luz e ela viu que tinha outras pessoas ali e sumiram. Esse trecho não tá no Passaporte para Amazônia, aliás, tá no Messengers of Deception. Mas tá continuando a ideia. O contexto é o mesmo, né? É uma história de fada contada lá antigamente que reproduz os mesmos aspectos de muitas histórias semelhantes hoje em dia relacionadas a OVNIs, né? Então, mas são delírios das pessoas. Pô, mas elas estão delirando a mesma coisa? As pessoas estão inventando a mesma mentira tantas vezes, né? São essas mesmas histórias muito semelhantes são contadas. Então esse é um dos argumentos nesse segundo ponto que ele fala sobre a continuidade histórica dos fenômenos. O Vallée, ele trabalha muito essas coincidências, né, que acontecem pelo mundo inteiro, né? Então... porque acima de tudo, o cara é um matemático, ele é um estatístico, então ele vai, né? O trabalho dele é isso, né, cara? Fazer essas... Ele vai checar informações que acontecem no mundo inteiro pra ver uma... Como é que fala? Ver um... Não é um ponto em comum. Padrão. Um padrão. Encontrar um padrão. É isso que ele fez. Ele começou a chocar as informações para encontrar um padrão. E aí, nessa dele encontrar um padrão, é onde ele chega basicamente nessa teoria dele. Então, né? Qual que foi o salto que ele deu? Quando ele tava com o Alan Hynek junto com o Blue Book, ele tava tendo acesso aos dados que ninguém mais tinha. Claro que era filtrado, eles não tinham acesso a tudo, né? Mas assim, tudo que o Blue Book coletava, ele tinha acesso, e ele tinha a melhor tecnologia da época de computação para estudar aquilo. Então ele conseguiu enxergar um padrão hoje. Ele conseguiu ver um padrão estatístico na casuística do século XX que ele estava vivendo ali. Depois que ele se desilude com o negócio todo, ele vai para a França, começa a estudar mitologia, folclore, essas coisas, ele começa a ver o mesmo padrão que ele identificou no século XX em várias histórias do passado. Aí ele falou, opa, peraí. Então foi uma consequência natural da pesquisa dele, chegar a essa conclusão. E aí o terceiro pilar dessa teoria é a natureza manipuladora desse fenômeno e o que ele chama de sistema de controle. Ele sugere que o fenômeno OVNI não é só um conjunto de avistamentos aleatórios, mas sim um sistema de controle que quer influenciar a consciência e o comportamento humano. Quer dizer, existe um propósito, existe um sentido, uma intenção por trás de tudo isso. As manifestações são projetadas para serem ambíguas e adaptáveis, confundindo testemunhas e moldando suas crenças. Essa manipulação pode ter vários objetivos, incluindo a mudança de paradigmas, controle social e coleta de dados. E aí ele escreve: o que importa aqui é a ligação entre certos fenômenos incomuns, sejam eles observados ou imaginados, e a alteração do comportamento das testemunhas. Ele também descreve essa inteligência como algo que talvez se divirta com o nosso enigma, ou que esteja tentando nos ensinar algo novo, agindo de forma quase artística na moldagem da nossa cultura. Talvez essa inteligência se divirta com o nosso enigma, ou talvez esteja tentando nos ensinar algum conceito novo. Talvez atue em um esforço puramente gratuito e suas criações sejam tão impossíveis de compreendermos quanto a escultura de Picasso em Chicago é para os pássaros que pousam sobre ela. Assim como Picasso e sua arte, o grande mestre dos OVNIs molda nossa cultura, mas a maioria de nós permanece inconsciente disso. Olha a comparação que o cara meteu nesse parágrafo aqui. Então, nós poderíamos ser como os pombos que pousam e, por que não dizer, defecam em uma escultura e e nós estamos ignorantes da existência de um escultor.
Essa é a ideia. E outro aspecto, né? Porque ele não colocou uma escultura qualquer. Ele falou que era uma escultura de Pablo Picasso, que é muito importante e muito diferente o estilo dele. Sim. E todo aquele valor artístico, estético daquele escultor, aquelas pombas estão em cima daquilo lá e elas não fazem ideia, não tem a menor diferença para elas estarem em cima da escultura de um grande artista ou estar num fio de poste ali no meio da rua. Tanto faz. Então, pro pombo, tanto faz, tanto faz, né? Nas obras posteriores, então Magonia é de 69, nos livros posteriores, né, como The Invisible College e Messengers of Deception, ele aprofundou essa ideia, propondo que os OVNIs funcionam como um sistema de controle para moldar as crenças e as estruturas sociais, influenciando a nossa mitologia a cada novo contato. E aí mais um trecho. Embora os encontros fossem contraditórios e absurdos em seus detalhes, seu meta-significado era consistente. Desafiar nossa compreensão da realidade e alterar permanentemente as percepções das testemunhas. Cara, para pensar que assim, no momento que a gente vive hoje, né, de auge do materialismo, a humanidade nunca foi tão materialista e tal, fenômenos, milagres, coisas relacionadas ao paranormal, eu acho, acabam funcionando para manter um certo lado de interesse místico na humanidade. Porque senão a gente seria totalmente materialista, 100%. Acho que se não fosse algumas histórias estranhas que vão sempre acontecendo, essa noção mais esotérica, ou mais mística, ou mais fantástica, paranormal, que seja, ia ficando cada vez mais para trás e a gente ia ficar cada vez mais materialista. Não sei, uma especulação. O Vallée chegou a reinterpretar aparições religiosas como a aparição de Fátima em 1917 como possíveis casos de contato ufológico. No livro Messengers of Deception, ele sugeriu a existência de uma máquina de manipulação em massa que cria novas formas de crença através da enganação, por isso o título, infiltração em seitas e controle de canais de mensagem. Curiosamente, ele afirmou que o fenômeno nega a si mesmo, referindo-se à forma como o absurdo dos relatos impede a sua aceitação pela cultura dominante. Quer dizer, existe uma inteligência, ou diferentes inteligências, não sabemos, mas existe uma inteligência por trás disso, ela tem uma intenção, ela tem uma espécie de plano. Talvez não tenha um plano no sentido que nós entendemos, mas ela tem a intenção com aquelas aparições específicas que é de moldar a nossa cultura, moldar as nossas crenças. E aí através de religiões, como nesse caso aqui. Pode ser que em diferentes momentos históricos ou contextos sociais, isso seja até contraditório de uma cultura para outra, talvez seja, a gente não sabe, mas a questão é que o fenômeno aparece para ser visto. Ele acontece na intenção de ser visto, justamente para que, sendo visto, ele possa influenciar aquelas pessoas. Seja uma aparição em massa, como essa do Milagre do Sol em Fátima, ou tantas outras que a gente falou nos episódios, né? A gente fez 2 episódios. Tem uma aparição muito interessante que acabou conduzindo 3 reis magos para um pequeno... Uma aparição interessante que aconteceu há 2000 anos atrás? Uma estrela de Belém, né, que conduziu 3 reis magos até uma manjedoura e tal. É isso aí. É como a gente vê alguns ufólogos também falando que o comportamento dos fenômenos, na maior parte das vezes, mostram que eles não querem ser vistos, porque assim que eles percebem que estão sendo observados, eles entram na nave e vão embora. Aqui o Vallée já quebra um pouco isso, fala, não, eles querem ser vistos. Ah, mas ali entrou na nave e foi embora. Sim, é isso que eles queriam que você pensasse. É pra deixar o mistério, né? É pra deixar a dúvida, é pra só botar a serpente no seu paraíso. Isso, boa. E aí, justamente a forma como o fenômeno se manifesta, e esse é o contraditório, a forma como o fenômeno se manifesta impede que a cultura dominante aceite essas histórias. Alguém chega pra você, no seu trabalho, e fala que aconteceu uma coisa muito louca. Tava chegando em casa, tinha uma luz, começou a seguir ela no céu. Aí entrou no quarto, entrou em casa, começou a sentir meio estranho, entrou no quarto, ouviu 2 ou 3 bips, se sentiu muito sonolento.
deitou e apagou na hora. Acordou no outro dia com coisas fora do lugar no quarto, dormindo numa posição que é totalmente diferente da posição que ela dorme na cama, com 2 marcas estranhas no braço. Quer dizer, é muito estranho. E essa pessoa vai falar, eu acho que eu fui abduzido. Sabe? Não, isso é muito estranho. Mesmo nos casos em que a pessoa se lembra daquilo que viu, quando a testemunha conta, existe todo a gente falou disso aqui com o Zero, existe toda uma gama de podcasts que é sobre testemunhas de fenômenos que querem contar as suas histórias sem terem o medo de serem julgados. E será que todo mundo que tá falando ali vai estar inventando? Então, tá mentindo? Aí é que tá, justamente, é contraditório, porque o fenômeno se manifesta de uma forma que, embora ele queira ser visto, ele queira ser percebido e ele queira ser investigado, eu indo nessa linha, eu adiciono isso também, ele faz isso de uma forma que a maior parte daquela cultura não vai aceitar essa ideia, não vai aceitar a existência desse fenômeno. Ele se manifesta da forma menos crível possível, né? Sim. Se fosse simplesmente um cara, um cientista, um político, talvez um grande empresário que tenha investido uma grana ferrada nisso daí, como o Robert Bigelow da vida, chegasse e falar, gente, olha, existe tal coisa, é isso. A sensação de autoridade que as pessoas teriam ouvindo essa figura falar isso seria muito maior do que se acontecesse na frente de um monte de gente. E como é uma segunda teoria dele, né? Mas como digamos, objetivo dessa inteligência, através desses fenômenos, desses eventos, seria influenciar o próprio caminho da humanidade, isso seria uma explicação para que esses fenômenos aconteçam no mundo todo. Esse é um outro argumento que ele fala. Se seres extraterrestres estão nos visitando para pesquisar, fazer pesquisa científica, não sei o que lá, por que eles vão no mundo todo? Aparecem em todos os continentes, em todos os lugares. Sabe, o normal seria começar num ponto, vai expandindo sua pesquisa e tudo mais, mas não é o que acontece. Os casos acontecem em todo o planeta. Essa ideia dele, uma das críticas que ela recebe, e isso pode ser enxergado como uma fraqueza da ideia ou como uma força dela. É que quando você começa a considerar a hipótese, beleza, entrei no jogo, vou até o fim, vou considerar que é isso aí que ele está falando. Que os discos voadores são, na verdade, maneiras de influenciar uma sociedade. E que eles são criados simplesmente pela vontade de quem está lá do outro lado, faz aquilo aparecer ali e tal. Que essas coisas estão relacionadas também a fenômenos poltergeists, que você consegue encontrar isso, que isso, na verdade, é um fenômeno que se adapta à época, à cultura, ao visual, à imagem de futuro que se tem em tal época. Uma das fraquezas que atribuem é falar assim, mas o foda da teoria do Valê é que, tipo, vale qualquer coisa nela, então. Nessa teoria do Valê, a pessoa que fala que viu um lobisomem, ou um pé grande, a aparição daquele lobisomem pode ser fruto de um mesmo mecanismo da aparição de um disco voador aterrissando na frente de uma pessoa. A manifestação de um fantasma num cemitério pode estar ligado à mesma manifestação de um disco voador. Então, o que muitos enxergam como uma fraqueza e fazem como uma crítica à teoria do Valê, ele não se incomoda com isso e fala, não, é isso mesmo. Essas coisas elas estão ligadas, pelo que ele entende. Então, ele não está interessado no rancho Skinwalker para saber que tipo de disco voador pousou lá. Ele está interessado em saber quem está por trás de fazer esse negócio aparecer aqui. Porque no rancho Skinwalker aparece disco voador, aparece OVNI, aparece ET, aparece lobisomem, aparece fantasma, aparece de tudo. Né? Tipo, a Disneylândia do paranormal, aquele lugar. Aí, assim, por que a teoria do Valê ela acaba se tornando tão atraente, né? Inclusive para pessoas como a gente que faz um podcast sobre esse tipo de assunto. Justamente porque ela te permite considerar tudo, sabe? Dentro da teoria do Valê, você consegue considerar qualquer tipo de fenômeno paranormal. Onde ele e o John Keel divergiam, um dos pontos é que o Valê associava isso principalmente a uma grande inteligência tivesse numa outra dimensão acima de nós. Algo muito próximo com a gente pensar, de repente, uma teoria de simulação. O John Keel já não ia muito para esse... pelo menos em relação a essa inteligência, ele não descarta a possibilidade de que essa inteligência pode também estar por trás
também existiria uma grande inteligência por trás de várias manifestações diferentes, mas essa inteligência ela estaria no mesmo universo que a gente. Eu já acho um pouco mais difícil de entender a explicação dele, mas ele bota essa ideia. É um nome muito importante que influenciou muito, mas se for ver qual linha de pensamento que ficou mesmo, foi mais essa hipótese do Vallée. E aí, só pra fechar esse segmento, aí sim eu vou botar uma serpente no seu paraíso, cara. Lá ele. Olha só, se esse fenômeno ele pode se manifestar como uma nave extraterrestre, um disco voador, um lobisomem, um poltergeist, aquela história, a gente tá comprando a ideia pra argumentar. Tá, supondo que isso é real, que essa é a explicação por trás do fenômeno. O que é que impede esse fenômeno de se manifestar como qualquer outra coisa? Como, sei lá, uma pessoa em algum lugar para interagir com alguém. Não assim, uma figura estranha. Não, uma pessoa. Uma pessoa com quem você encontra na rua, ela te pede uma informação, ela faz um comentário ali, você dá, é verdade, né? Aqui da rua, e tal. E troca uma ideia ali sobre o bairro e vai embora. E aí? Você nunca viu essa pessoa na vida, você nunca mais verá essa pessoa na sua vida e ela não tem absolutamente nada de incomum. O que é que impede esta pessoa de ser esse fenômeno também? Entenderam? Não estou dizendo que as pessoas que pedem informação na rua são interdimensionais. Não. Se fosse, você não teria como saber, né? Exatamente. Se fosse, você não vai ter como saber. A gente fala dos fenômenos anômalos porque eles são, anômalos. É notável que tem alguma coisa estranha lá, entendeu? A gente tá falando né? Não de coisas comuns do dia a dia, mas e daí? Até onde vai esse fenômeno, então? A partir de qual momento deixa de ser anômalo, mas ele continua sendo a mesma coisa? Ele continua sendo o mesmo fenômeno? Essa teoria dele, ela... Por exemplo, quando a gente vai falar dos OVNIs em si, né? O sistema de propulsão não tem asa, não tem nada. Ninguém sabe explicar direito. E tem muitas histórias sobre o interior deles não ter... O Bob Lazar já falou isso, o Jim Lakatsky, que foi o criador do projeto A-Tip, disse também que por dentro é quase como se fosse uma coisa oca. O Jim Lakatsky fala isso no livro Skinwalkers at the Pentagon, né? Skinwalkers no Pentágono. Jim Lakatsky foi o criador do projeto A-Tip, junto com e trabalhou com o Vallée, com o Bigelow no A-Tip. Ele é um ex-agente da CIA. Um aspecto muito importante que tem que ser falado, que o Vallée cita, é que quando ele fala de tecnologia mediada e ele fala de percepção, a manipulação da percepção que essa inteligência por trás do fenômeno é capaz de realizar, ela pode atuar tanto no meio quanto na mente de uma pessoa, para perceber aquele meio de uma forma diferente. Então, sendo uma percepção quase como uma projeção de algo para que você veja, por que você tem que respeitar as leis da física, se é só uma projeção. Agora, é uma projeção num meio 3D. Se eu colocar a minha mão na parede, vamos pensar um mundo 2D, né? Um mundo de sombras, só existem sombras. E existem seres que vivem nesse mundo 2D. Se eu colocar o meu dedo, encostar o meu dedo na parede, aqueles seres, eles vão ver só aquela lâmina ali do meu dedo na parede. Eles não vão ver nada que tem por trás daquilo. Eles vão achar que é aquilo lá. Para eles estão me vendo. Eu tô no mundo 2D. Parte de mim está no mundo 2D. Isso explica pro Vallée, quando as pessoas falam, tá, mas se é tudo uma projeção, por que tem história de OVNI recuperado? O OVNI é recuperado porque a projeção acontece no plano 3D. Aqui nesse plano, a projeção é 3D, ela é física. É projetado, é físico, porque nós estamos nesse plano. Não deixa de ser uma projeção. Então você pode recuperar um OVNI e você pode entrar dentro dele. E se eles quiserem, aquilo pode não ter nada dentro. A partir do momento que você entra naquilo ali. Eles ou ele, essa inteligência que estaria por trás disso. Então, assim, se a teoria dele tá certa ou não, acho que a gente nunca vai saber. Mas ela tem duas coisas. Ela é muito atraente, muito interessante para você pensar a respeito.
sabe? Se você gosta desse tipo de assuntos, porque você consegue linkar ela com um monte de coisa, com religião, teoria da simulação, com um monte, com interdimensionalidade, folclore, lenda. Você consegue aprender muito estudando, lendo um livro dele. Porque ele vai te falar de alguma coisa que você ficou curioso. Pô, deixa eu agora pesquisar esse outro negócio aqui. E além dela ser atraente, ela te dá respostas. Ou pelo menos hipóteses para algumas perguntas que se tem a respeito de OVNIs, né? Eu sempre vejo isso, assim, em comentários, às vezes em rede social. Às vezes a pessoa fala assim, eles têm tecnologia para atravessar o universo, chega aqui, cai e quebra. Exato, não faz sentido, né? Exatamente. Então essa teoria, se tá certo ou não, é outra história, mas ela te dá uma resposta. Pelo menos pra você responder pra um cara ali no Instagram. E isso é muito importante. É basicamente o que eu faço todo dia, né? E isso explica muita coisa. Quer conteúdo exclusivo e bastidores do nosso podcast O Contato? Siga a gente nas redes sociais agora mesmo. O link está na descrição do episódio. Bom, pra gente chegar no fim desse primeiro ponto do nosso episódio. Por que primeiro ponto, Vini? Porque é aí que vem a surpresinha. Vocês acham que a gente ia fazer só um episódio sobre o Valê? Negativo. Achou errado, otário! Achou errado! Nós teremos mais um episódio trazendo mais um pouco das obras do Valê sobre mais uma obra que a gente nunca falou muito sobre ela, né? Que é o... Como que chama, meu caro? Messengers of Deception. Isso. Nós vamos falar mais um pouco ainda sobre a teoria do Valê. Então, a teoria desenvolvida no Passaporte para a Magônia, nas suas obras subsequentes, ela vai desafiando aí essa compreensão, né? Então, é muito difícil de você até aceitar essa teoria do Valê. É fácil você debater em cima dela. Porque é bem o que a gente estava falando. Pô, mas então serve essa teoria para tudo? Tudo eu vou usar ela para explicar? Então isso não faz sentido, né? Gravando agora esse episódio é até legal, porque a gente já gravou um episódio com o professor Edgares Maniotto, eu não vou falar o tema, mas o episódio com ele, a gente ainda não tinha feito esse aqui, e a gente acaba entrando em alguns pontos que a gente acabou citando aqui. E é muito legal ver a visão da filosofia para esses pontos, que são inclusive apontados pelo próprio Valê, né? Porque para ele, o fenômeno ele é real, mas não é o que parece. Então parece uma verdadeira fantasia o fenômeno ufológico. Ele é uma manifestação de uma inteligência não humana que opera fora de nossa compreensão tridimensional, que é o que o Guto estava explicando, né? Mantendo aí uma continuidade histórica com o folclore e agindo como um sistema de controle que interage com a humanidade para influenciar sua evolução cultural e espiritual. Um exemplo que a gente sempre coloca. Conforme o tempo foi passando, o fenômeno foi se alterando. Então ele parecia antigamente uma sarça ardente. Hoje ele parece um objeto totalmente tecnológico. Ele vai caminhando conforme a humanidade vai caminhando. E essa sua origem seria, então, supostamente interdimensional. E explicaria aí essa capacidade dos objetos e seres aparecer e desaparecer da maneira que quisesse. E não vamos confundir o interdimensional. A gente não está falando de universo paralelo ou uma dimensão que coexiste com a nossa e seja uma cópia da nossa. Não, é uma coisa totalmente diferente. E o impacto psicológico e social desses encontros, que muitas vezes transformam a vida das testemunhas, é um ponto central da análise do Valê. E aí ele vai chocando essas informações durante todo o tempo. O trabalho dele não apenas expandiu o escopo da ufologia, mas também inspirou a geração, né, uma geração toda aí de pesquisadores a fazer novas formas de pesquisa. Olhando o fenômeno anômalo
não somente como um evento isolado, né? Uma coisa sozinha, né? Só extraterrestre, só uma teoria, e começando a colocar ali outras formas de observar esse fenômeno. E nesse momento, o fenômeno ainda permanece em Magônia, né? Seria mais ou menos isso o que essa principal obra dele quer dizer. Eu não vou pedir a consideração final dos meus amigos, pois nós teremos ainda muito a dizer. Não vou. Só porque eu tinha separado uma legal, o cara não vai pedir. Ah, então tá bom, meu caro Eduardo Oliveira. Não é sua consideração final. Acrescente ao esse ponto do nosso episódio. É uma consideração intermediária. O Guto deu um spoiler aí sobre a entrevista que a gente fez com o Edgar Esmanioto, que vai ao ar em breve. Tenho aqui algumas aspas, não sei. Mas eu tenho aqui uma frase dele a respeito da hipótese interdimensional. A hipótese interdimensional é uma das mais interessantes da ufologia, pois explica parte substancial dos casos, ao mesmo tempo em que resolve o problema das distâncias espaciais, que era justamente um dos maiores contras ali da hipótese extraterrestre, né? Este comentário do professor Esmanioto está no Spotify, no episódio 11 do Podcast X, que é sobre a hipótese interdimensional, e a gente falou neste episódio e em alguns outros episódios a gente falou sobre alguns temas que são reunidos lá no episódio 11 do Podcast X. Por exemplo, aquele artigo do Vallée, a gente fala brevemente sobre esse livro dele e sobre especialmente outros pesquisadores, porque fica Vallée em todo quanto é lugar. Lá eu quis dar uma expandida também. Então o Aimé Michel, o John Keel, enfim. Você quer saber um pouquinho mais sobre essa ideia da hipótese interdimensional? Ouça lá o episódio 11 e também a próxima parte, claro, sobre Messengers of Deception. É isso. Só um comentário final, que talvez deveria ter sido uma das primeiras coisas que a gente falou. Por que o livro se chama Passaporte para Magônia? Ah, é verdade. Magônia seria... Magônia... Olha aí. Por isso que tem que ter outro episódio, né? Magônia seria uma terra encantada. É um cenário de muitas lendas do folclore europeu. Durante toda essa pesquisa dele, né? Ele passou um grande período da vida pesquisando ufologia. Pesquisou também mitologia, lendas e folclore, e o livro, ele deu esse título, né? Passaporte para Magônia. Então Magônia não seriam extraterrestres, não é um outro planeta. Magônia é uma outra coisa, um outro lugar. Por isso que o título do livro é das fadas... Como é que é? Das fadas aos discos voadores. Passaporte para Magônia, das fadas aos discos voadores. Tá explicado o porquê de Magônia. Então, meus caros, fica o convite para vocês ao nosso próximo episódio, que continuaremos essa conversa agora trazendo algo inédito sobre Jacques Vallée, né? Isso que nós falamos aqui até agora, você encontra em vários outros podcasts também. Mas o que nós vamos trazer no episódio que vem é algo que eu particularmente, não vi ninguém abordar. Então esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. Deixou a França e foi para os Estados Unidos. Lá ele... Não. Tá escrito ali no texto. Lá, vírgula, ele. Você mudou para os Estados Unidos. Então, vamos nessa. Alô, o que tá acontecendo? Eu tô em crise de riso, caralho. Lá ele... Nossa, mas agora que você pegou isso? Tá com delay a internet. Foi meia hora dando risada aqui, velho.
Pensei que, caramba, esse é o maior delay da história dessas gravações. Lá ele. Caralho. Pensei que você tava rindo de eu falar Gerard Verquetu. Começou a rir antes, eu falei assim, vixe, ele bateu o olho ali, já... Bom, vamos lá. Ai, caralho, velho. Eu que fumo.